O Eternauta é um dos melhores quadrinhos de ficção científica de todos os tempos. Isso porque, não só por quando ele foi publicado, né, que ele foi publicado na Argentina entre os anos de 1957 a 1959. Não só por conta da sua história, né, a história que é contada aqui, mas pela sua importância no cenário, nesse período lá na Argentina, porque a Argentina passava por um momento delicado da sua história. E esse quadrinho aqui servia de alegoria para se falar sobre aquilo que não podia ser falado abertamente, né? Que era criticar o governo militar, ditatorial e totalitário. Então não se podia falar sobre isso abertamente. E o Oesterheld, na sua genialidade, fez o Eternauta para falar justamente isso, para criticar o governo argentino da época, né? Esse governo ditatorial que estava em circulação, estava vigente ali na época. Então ele fez esse quadrinho por isso. E por isso que ele é um dos melhores, né? Porque ele veio muito, como é que eu vou dizer? Muito antes, né? Em 57, 59, tratando de temas aqui que hoje é comum a gente ver sendo tratado em ficção científica. Mas na época é bem diferente, né? Então o Oesterheld, ele é um cara muito sagaz, né? O Hector G. Oesterheld, né? Que é esse argentino que escreve o Eternauta. E quem desenha é o Francisco Solano Lopes, com os desenhos assim sensacionais. Ele é todo preto e branco, né, esse quadrinho, mas ele também tem uns desenhos assim muito interessantes, né? O Solano Lopes consegue dar movimento, fazer a gente ficar imergido na história, e os quadrinhos e os traços dele embasa muito bem a narrativa do Oesterheld, que, cara, faz uma narrativa assim ímpar, que você consegue, qualquer pessoa consegue pegar isso aqui e entender o que está acontecendo, né? Tamanha a importância. E claro que é publicado aqui pela editora Pipoca Nanquim. E eu tô vindo indicar esse quadrinho aqui para vocês hoje, por quê? Porque eu tava deixando isso aqui para passar de bobeira, mas de bobeira mesmo. Não sei por que deu essa bobeira em mim e eu não peguei na época que foi lançado, que foi em 2024, deve fazer uns 6, 7 meses que foi lançado. E eu falei assim, nem tava dando bola pra isso aqui. Só que agora, né, no momento que eu tô gravando o vídeo e no momento que ele vai ser postado, né, a primeira temporada de O Eternauta está disponível na sua totalidade. Os 6 episódios que compõem a primeira temporada de Eternauta está na Netflix. E aí eu vi o burburinho pipocando de novo no YouTube. E o Pipoca Nanquim fez um novo vídeo para falar sobre a série, né? Sobre o Eternauta, a série Eternauta, sem spoilers, e voltou a tocar no assunto do quadrinho. Aí eles falaram um pouquinho da história, eu falei, cara, é o tipo de história que eu curto. E aí, ao invés de eu ir lá primeiro ver a série, né? Então eu tô gravando o vídeo aqui agora sem ter visto a série. Eu fui direto na fonte, que é o quadrinho, porque eu gosto de ir na fonte ali, com o material original, porque eu gosto de saber como que a obra foi pensada originalmente, porque o Oesterheld pensou originalmente a obra como sendo um quadrinho, né? E eu falei assim, vou lá. Peguei, fui na livraria, peguei, comprei, fui direto na livraria, não quis nem saber de ficar esperando, porque eu tava tão ansioso. Aí eu peguei, aí eu li e me apaixonei por esse quadrinho aqui, que é sensacional. E por isso que eu tô indicando para vocês não darem essa bobeira que eu tava dando aqui não, tá? Beleza? E assim, teve um outro motivo também porque eu não fui atrás desse quadrinho, porque ele é um quadrinho na horizontal. Aí você fala assim, mas por que ele tá na vertical? É por conta que o Pipoca Nanquim, eles têm essa casezinha aqui para deixar o quadrinho em pé e a gente conseguir colocar ele melhor na prateleira, né? Então eu vou tirar aqui da case para vocês verem um pouquinho do projeto gráfico do Pipoca Nanquim. Então aqui, ó, temos essa casezinha aqui, bonitinha, né? Aqui tem uma cor diferente, né? Desse lado, e aqui tem uma outra cor, né? Você pode escolher qual que você quer deixar à mostra na sua estante. E aqui tem um pouquinho da sinopse e aqui um pouquinho da citação do próprio Hector G. Oesterheld, tá? Uma coisa que tem nesse quadrinho que eu gosto pra caramba, que é marcador de página. Esse marcador de página aqui eu nem precisei usar, que eu li isso aqui de uma vez só, de tão bom que é o Eternauta.
E o projeto gráfico do Pipoca Nanquim ficou sensacional, mesmo sendo em horizontal. Por que acontece? Quadrinhos na horizontal eu acho um pouco desconfortáveis para ler, mas isso é uma particularidade minha, isso não destrói a obra, até porque o Pipoca Nanquim prioriza o formato original. E o formato original argentino, ele é assim, igual que tá aqui, só que esse projeto aqui brasileiro supera e muito original, porque no original é capa cartonada e tal, não é capa dura igual esse aqui, né? Tem essa outra lombada aqui, bonita pra caramba. Então, assim, só o Pipoca Nanquim para trazer algo de excelência, né? E se já não bastasse trazer em capa dura, eles fizeram uma parada aqui muito maneira, que é fazer o visor do Eternauta ser vazado aqui na capa. E aí, quando a gente abre aqui, a gente consegue ver o rosto completo do Eternauta. Aqui, essa máscara aqui de oxigênio, né? Fica fechadinha aqui e ó. E o trabalho de gráfica também tem que ser uma gráfica muito precisa para fazer esse tipo de recorte ficar casado certinho. E outra, a gente também pode virar o Eternauta, né? Que legal. Galera, brincadeiras à parte, mas eu tava dando bobeira e agora eu falei assim, cara, por que eu não peguei isso quando lançou? Que coisa, que quadrinho magnífico, é muito absurda a história. Então vamos falar assim, vamos falar logo sobre o que é a história, né? Uma coisa, um detalhe. Quando você for ler, leia os prefácios, tá? Do Rafael, do Oesterheld e do Solano Lopes, porque lendo esses prefácios, você vai entender o contexto histórico da Argentina, né? Como eu falei, a Argentina passava por um momento de ditadura, esse governo militarista ali que controlava tudo, e era difícil das pessoas viverem ali, e por isso do herói coletivo, né? De que a nação deveria se levantar contra esse regime totalitário. Então, para isso, uma pessoa só não valia de nada, um herói só não ia valer de nada. Mas o coletivo, o herói coletivo, aí sim é aquele que é transformador, que causa mudanças pertinentes para poder acabar com essas ditaduras, com esses regimes totalitários e militaristas, né? E é o que vai tratar esse quadrinho aqui, né? Ele vai falar sobre esse herói coletivo, né? O que acontece? Esse quadrinho aqui a gente vai ver vai começar com uns caras ali, com uns 4 amigos ali no sótão de um dos protagonistas, que é o Eternauta. A gente já vai saber que ele é o Eternauta logo de cara, que é o Juan Salvo. O Juan Salvo tá ali na casa, eles estão num sótão ali, que fica ali... o sótão é uma espécie de clube de hobbies, né? Então todo mundo tem os seus hobbies ali, ferramentas, várias coisas que cada um tem particular ali de hobby, cada um dos amigos, né? E ele tem a esposa, né? Uma esposa e uma filha também. Então tá todo mundo nessa casa ali, tranquilamente. E os 4 amigos estão jogando truco, né? O truco argentino. Eles estão lá jogando e tal, de repente apaga-se todas as luzes, um blackout geral, e começa a cair uma neve estranha pra caramba, uma neve meio fosforescente e tal. E aí eles ficam sem saber o que está acontecendo. E aí começa o desespero, começa as coisas não fazer sentido. A pessoa começa a ficar desesperada e saber o que está acontecendo. E aí eles começam a ver que aquela neve, se entrar em contato com a pele, a pessoa morre instantaneamente. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais intrigantes, né? E aí um dos amigos, que é o Favale, né? Ele é um cara muito sagaz, muito inteligente, e ele, por observações, ele começa a entender o que pode estar acontecendo. E a partir desse momento a gente começa a ver que essa neve, na realidade, é um dos primeiros passos de uma invasão extraterrestre, ou seja, uma invasão com o intuito de dominar e conquistar o planeta. Então aí você já começa a ver os paralelos que o Oesterheld está traçando com o momento que a Argentina estava vivendo e o momento aqui do quadrinho. O quadrinho se passa em Buenos Aires, lá na Argentina. Então não tem nada de deslocado. Então todos os lugares tem o estádio do River Plate,
vai ter várias paradas, vários lugares que são os lugares reais da Argentina. Não tem nada aqui surreal, assim, é num planeta diferente, não. É a Argentina como o Oesterheld conhece, né? Que ele vivia lá em Buenos Aires e tal. Então é tudo que ele conhece. E aí a gente vai vendo que vai ter vários momentos aqui que a gente vai ver seres extraterrestres aqui, né? Uns parecendo uns monstros, meio insetos, depois a gente vê uns humanoides. E tem um outro que é que eles só chamam de eles, né? Que eles seriam os verdadeiros invasores. E esses verdadeiros invasores usam os mais inferiores como escravos, e esses inferiores usam outros mais inferiores também como escravos. Então um domina o outro. Ou seja, é aquele regime totalitário onde a força, né, conquistadora oprime a força conquistada e usa ela a seu prazer, realmente como escravos, né? E a humanidade vai acabar tendo que lutar para se livrar disso, né? E aí que começa a história. A gente fica intrigado de será que eles vão conseguir sair dali? Será que não? E aí logo nos primeiros momentos, esse Favalli, que ele era muito inteligente, ele começa a ver que eles precisam de conseguir insumos. E eles precisam sair, né, de casa, porque a casa estava totalmente fechada, onde eles ficaram, né? Eles estavam jogando o truco na casa do Juan Salvo. E assim que a neve começa a cair, eles já percebem que eles precisam se manter vivos, ou seja, eles precisam conseguir equipamento, conseguir comida, insumos e um monte de coisa. E aí eles criam esse traje, que é o traje, que aqui dá para ver melhor aqui, que é esse traje aqui, que é um traje hermético, né, hermeticamente fechado. Então, como eles tinham um clube lá dos seus hobbies, então eles tinham materiais suficientes para construir esse traje e essas máscaras. Isso para quê? Para que quando eles saíssem de casa, eles não fossem atingidos por essa neve. Eles poderiam transitar ali, pegar comida e tudo. E o mais importante, que o Favalli fala, temos que conseguir armas. E essas armas era justamente por quê? Porque a partir do momento em que está nesse estado de caos, nesse mundo pós-apocalíptico, onde tem a morte espreita, a qualquer momento, tá a um passo, a uma camada de tecido de você, né, que é a neve, está em todo o seu redor, todo mundo está querendo sobreviver, todo mundo vai virar um lobo querendo proteger sua própria alcateia. Então, os outros homens são ameaças em potencial. Os outros homens também seriam lobos tentando proteger a si mesmos ou as alcateias, né? As suas alcateias, sua comunidade ali que foi criada. Então a comunidade deles ali era aquele grupinho ali que sobreviveu ali com eles. E quanto mais gente entrava para aquele grupo, mais tinha pessoas para eles poder cuidar. E às vezes eles não queriam trazer mais gente para aquela comunidade, porque isso seria mais boca para alimentar, ou seja, menos recursos para todos. É mais uma obra daquelas, assim como o Battle Royale, que também é do Pipoca e Nanquim, vai falar sobre a essência da natureza humana, ou seja, será que o homem ele é essencialmente bom ou será que o homem é essencialmente cruel? Só que o Oesterheld, ele não trabalha muito nessa lógica. Ele acredita que o herói tem que ser um herói coletivo, que a humanidade tem que se juntar para poder expulsar os invasores. É o que acontece aqui, né? A gente vai ver que esse sentimento, esse espírito de comunidade, do herói coletivo é bem presente, principalmente representado nesse grupo de amigos que estão ali se ajudando para enfrentar esses invasores. E, cara, é uma história sensacional. Eu não posso ficar dando muito spoilers, não falar muito, porque pode estragar a experiência na hora que você for ler esse quadrinho ou assistir a série. Então, eu estou tentando ser o mais sucinto possível, tentar te dar um panorama geral de tudo o que acontece e rola aqui em Eternauta, mas sem te dar muitos detalhes para você poder pegar esse quadrinho aqui e se amarrar como eu me amarrei, porque eu me blindei dos spoilers, apesar disso aqui já ter sido lançado há quase 7 meses, né, lá no ano passado. Então, como eu me blindei de spoilers,
eu aproveitei muito sobre essa história aqui. E assim, o Osterheld ele vai tratar de temas de ficção científica muito interessantes aqui, de multirrealidade, sabe? De multi-universos, ele vai, espaço-tempo, ele vai falar sobre isso de uma maneira aqui muito, muito sensacional. E é um tipo de história cíclica, tá? É o máximo que eu posso falar até agora. É o tipo de história cíclica sinistra pra caramba que somente gênios da ficção científica são capazes de abordar. E Osterheld é um deles. Cara, que quadrinho maneiro. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse review de O Eternauta. Eu me amarrei demais nessa história. E é aquilo, né? Eu indico um quadrinho para você, esperando que vocês indiquem um quadrinho aqui para mim também. Então deixe aqui nos comentários um quadrinho, um mangá, um livro que vocês estejam se amarrando e não tem ninguém para falar sobre. Deixa aqui o nome do livro e um pedacinho da sinopse, que se eu achar maneiro eu pego, trago aqui pro canal e a gente bate um papo maneiríssimo, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.